E com imenso prazer que eu apresento o palestrante Luiz Fernando Barufaldi, que é mestre em Direito Privado com ênfase em Direito Empresarial, advogado e prof. Da especialização de Direito Empresarial na PUC. E essa noite ele vai discorrer sobre as vantagens do acordo societário na empresa familiar. Então, com a palavra, o palestrante Luiz Fernando. Obrigado, Pietra. E teu nome eu agradeço aos organizadores, aos alunos do grupo de estudo que organizaram esse belo encontro e tenho aprendido e refletido muito com as palestras que me antecederam. E agradeço o convite especial para o meu amigo, o professor Daniel, que na pessoa dele saúdo todos os demais. E o meu tema hoje, como a Petra já antecipou, é sobre as vantagens que o acordo societário traz para os ambientes familiares empresariais. E eu vou aproveitar que a professora Simone Tassinari, também o Danilo, falaram um pouco sobre empresas familiares, para ir direto ao aspecto prático, direto para a abordagem do que eu, através da minha experiência pessoal, como integrante de um escritório de advocacia familiar e de outro negócio também que a família tem, que eu hoje estou integrado, e visão prática de advogado que atua com empresas familiares, especificamente na estruturação de acordos societários. Isso me traz algumas reflexões que eu vou sintetizar para vocês nos principais desafios que essas empresas familiares têm e que comprometem a sua longevidade e as ferramentas que a gente pode utilizar para todas as empresas, não só as familiares, para se beneficiar em termos de organização e de sustentabilidade no longo prazo. E para isso eu vou pegar um caso que a gente atuou do centro do país, um grupo muito conhecido e que por isso eu vou abstrair totalmente qualquer referência aí ao segmento de mercado e ao número de integrantes e a geração da família que está à frente dele. Mas, basicamente, eles nos procuraram por uma assessoria jurídica na partilha amigável dos negócios. Basicamente, eles tinham a compreensão de que tinham que se separar, porque cada um queria ir para um lado e não existia mais condições de permanecerem todos sócios daquela atividade. Na nossa compreensão, que existia ali era um desalinhamento e não uma incompatibilidade. E, a partir disso, a gente começou a trabalhar com eles, então, para construir um ambiente capaz de prosperar, mesmo com essa imagem inicial de que eles tinham de que era impossível permanecerem unidos. E eu vou sintetizar em 3 principais fatores que afetam essa governança das sociedades e vou apresentar para esses 3 principais elementos, que eu mapeei assim, de casos que a gente acompanha, quais são também as ferramentas, como é que o acordo societário soluciona essas questões aí. E a primeira delas, então, é a falta de combinações. E foi falado aqui nas palestras que me antecederam um pouco disso. Basicamente, como é que eu ilustro essas faltas de combinações? Uma é mais macro, é a ausência de clareza em relação aos objetivos. Muitas vezes, alguns sócios querem expandir o negócio, outros querem deixar no ponto em que está. Alguns querem mudar o rumo dos negócios com novas áreas de atuação e os outros querem enxugar, diminuir, inclusive, a exposição e os riscos. E aí, isso então é mais estratégico, mais em relação a objetivos de médio e longo prazo. E isso gera muita insegurança para os sócios, porque se tem essa divergência, eles acabam se economizando, eles não estão confortáveis de que estão todos alinhados, indo para o mesmo caminho, e começam
a não querer se dedicar, começam até a abrir negócios paralelos, porque não acreditam na longevidade da sociedade. Isso, dentro de uma assessoria para a estruturação de um acordo societário, é uma das primeiras partes que tem que ser alinhada, através da visão de longo prazo, ver quais são as convergências, quais são os objetivos e trazer isso para a formalização, trazer isso para dentro de um documento que crie essa visão comum de todos e faça essa amarração de objetivos de longo prazo comum a todos eles. O segundo ponto é a ausência de clareza em relação, não aos objetivos de longo prazo, mas a direitos e deveres. Isso se revela no dia a dia da sociedade. E por isso ele vai minando a relação entre os sócios, especialmente quando tem vínculos familiares, e começa a comprometer também o ambiente, porque afeta funcionários, afeta credibilidade perante clientes, consumidores, né? E isso vai começando a minar também a própria estrutura interna e a relação de diálogo. Basicamente, eu vou dar um exemplo muito comum de empresas familiares dessa ausência de clareza, tá? Nos direitos e deveres. Por exemplo, todos os integrantes da família ganham a mesma coisa. Ou, pior, retiram quanto precisam do negócio. Usam os bens da sociedade, usam veículos, usam estrutura, fazem com que a sociedade pague despesas pessoais suas, principalmente quem está à frente ali, quem tem mais poder. Isso começa, na falta de regras claras sobre isso, começa a comprometer outros aspectos. A ausência de hierarquia, por exemplo, em que, por preferência de um patriarca, ou por espelhar a idade dentro da hierarquia de dentro da família, espelhada dentro da sociedade, sem nenhum respeito à meritocracia, por exemplo. E aí começa a afetar também, como eu disse, os salários. Por exemplo, mais um caso aqui para a ausência de direitos e deveres documentados e claros entre todos, é muito comum que, para ter acesso aos recursos da família, a renda, eu tenha que trabalhar na empresa familiar. E ainda, quem está lá dentro começa a dar emprego para seus filhos, para sobrinhos e até para os cônjuges, também fazendo com que todos usufruam da sociedade. E como é que isso reflete? Quando começa a instalar um conflito e alguém decide sair, deixar de trabalhar, ao menos naquele ambiente, da forma como está, a família entende que, por não trabalhar, não faz jus a nenhuma receita mais, nem a lucros por ser sócio e nem a prolabore. Então, a pessoa sai do emprego, mas perde também a receita que tinha como sócio, acionista, o que é um desvio total da estrutura societária, né? E como é que a gente tem que regrar isso? Primeiro, trazer à tona essas falhas e começar a olhar deveres e direitos como um empregado tem nos cargos de funcionário. A remuneração, de acordo com o trabalho, de acordo com as metas ou com resultados, se a pessoa tem um cargo de gerência. E para quem é sócio, né, pessoal, o direito aos lucros, mesmo que a pessoa decida ficar em casa. Numa sociedade que não é empresária, eu posso investir como acionista e não preciso necessariamente trabalhar nela para ter acesso a esses recursos de acionista. Se eu sou gestor, tenho que ter as minhas atribuições claras, as minhas metas, os benefícios a que eu tenho direito pelo meu cargo, como algum benefício em relação ao veículo da empresa, mas tudo isso de forma clara, organizada, transparente e documentada no fórum correto. Se eu sou sócio e não estou trabalhando, eu tenho que ter os meus direitos de voto assegurado, ou dependendo da força de voto que eu tenho, eu posso até ter o direito a alguma nomeação de um cargo específico, ou um direito de veto, ou se sou usufrutuário, também meus direitos de dividendo e voto assegurados claramente, mesmo que eu não trabalhe. Mais uma vez eu reitero isso.
a política de dividendos, se eu estou em casa, mas sou acionista, eu tenho que ter assegurado os dividendos mínimos e não ir na carona daqueles que entendem, por exemplo, que todo lucro tem que ser reinvestido. Por outro lado, se eu estou à frente dessa sociedade, eu quero ver assegurado através de um documento uma política de reinvestimentos, de capitalização da sociedade e não simplesmente esvaziar as economias pagando dividendos para os acionistas. Isso tudo tem que ser regrado, se não tiver, já é ponto de conflito. E vai ali na frente gerar desgaste. E aí o que a professora Tassinari falou antes, eu trago a questão dos direitos de cônjuge, direitos de herdeiro, em caso de óbito, em caso de exclusão, em caso de dissolução parcial, tenho que ter cláusulas claras de como se calcula o valor da sociedade no momento em que há essa ruptura, né, de um óbito ou de um divórcio, e não só saber como se calcula o valor desse acervo, pelas diversas métricas que existem para fazer isso, mas o acordo deveria trazer claramente qual é a metodologia utilizada, quais são as premissas que essa metodologia vai utilizar, qual é a métrica para calcular o valor da marca, qual é a métrica para calcular o valor dos recebíveis futuros, qual é o critério para avaliar os imóveis, os bens, as máquinas, os veículos, dependendo da atividade. Isso tudo, uma vez documentado, é eficaz em relação aos sócios, mas aos sucessores que podem herdar aquelas cotas. E aí, após isso, eu tenho que disciplinar qual é a forma de pagamento disso. E foi bem colocado. Um pagamento imediato, através de uma decisão judicial, pode inviabilizar a sociedade. Agora, estando disciplinado no acordo que esse pagamento se dará de forma parcelada, com longo prazo, com critério de correção e juros pré-estabelecido, a sociedade também se protege. E os sócios que ainda acreditam nela também estarão protegidos. O outro ponto, que é o segundo dos três que eu mencionei, é a falta de transparência e diálogo. E esse é muito fácil de identificar. São as queixas que acontecem no ambiente interno da sociedade, sem serem verbalizadas, sem serem expostas de forma construtiva, respeitosa e buscando o bem da sociedade, mas vão minando as relações, vão afastando as pessoas. E chegou um ponto, então, que não existe mais diálogo, mas as mágoas são guardadas. E aí nós falamos muito em conta corrente emocional, porque no momento do litígio vem toda essa frustração que não foi expressada, mas ela está minando ainda a comunicação. Então, a gente trabalha muito para estabelecer, e já vou para o terceiro ponto, nos fóruns adequados para comunicação e deliberações, que se não existem, são os corredores, são as conversas paralelas, são as trocas com os funcionários, são a ausência de comunicação, como eu coloquei, são, pior de tudo, na empresa familiar, quando os filhos ou os genros, as noras, vão lá na casa da matriarca e despejam sobre ela as frustrações e pedem que ela tome partido. Colocam ela numa posição em que ela tem que estar ao lado de um, e se não está do meu lado é porque está contra mim e está do lado do outro. E aí os almoços de domingo viram reunião de sócios e bate-boca. Isso, infelizmente, acontece muito. Então, já entrando no terceiro ponto, e para mostrar para vocês como a gente deve regrar isso no acordo, é saber os fóruns que cada uma dessas pautas deve ter. Eu posso ter reunião dos diretores para assuntos operacionais, eu posso ter comitês para tratar de assuntos específicos, o comitê para analisar uma expansão, o comitê para analisar uma crise econômica e como é que a gente vai se defender, o comitê para tratar
do desabastecimento que a pandemia trouxe para a linha de produção, o Conselho de Administração, que reúne pessoas de fora e mais pessoas de dentro para pensar estrategicamente no negócio no longo prazo, ou no dia a dia, questões internas da sociedade, numa reunião de sócios que vão eleger os administradores, por exemplo. E agora, para os alunos aqui, os mais jovens, vão entender isso na prática. Numa mesma sociedade, tem esses fóruns, assim como nós temos para determinadas pautas, grupos de WhatsApp. E nas sociedades empresárias hoje, assim como nas famílias, a gente tem diferentes grupos de WhatsApp também para temas diversos. Então, o professor Daniel tem um grupo de WhatsApp com os integrantes do grupo de estudo e trata das pautas das reuniões e de material que foi referido nas reuniões. Mas hoje, referiu ele aqui, que para a organização do congresso havia um outro grupo de WhatsApp, que apesar de terem pessoas em comum, na verdade, para cada um a temática é diferente. E o professor Daniel e eu também compartilhamos com um grupo de estudos do IEG assuntos diferentes também do que estamos tratando no congresso de hoje. E assim funciona dentro de uma empresa. E lá também nós sabemos, e falo da minha experiência própria, como gestor de escritório de advocacia, como sócio de empresa familiar. Há fóruns adequados para cada assunto que nós temos que tratar. Nós temos que aprender aonde levar cada uma desses assuntos. E nenhum deles é na conversa paralela, na conversa informal, que mina o diálogo e cria o desgaste e não busca transformar, para sintetizar todos esses objetivos que eu falei de tratar o alinhamento na empresa familiar. Ela busca transformar as expectativas em combinações. E a diferença básica é que as expectativas estão só na minha cabeça, né, de um indivíduo só. E as combinações é quando eu externalizo e nós deixamos combinado, então, que isso fica valendo para a nossa relação. E aí eu sei do que eu serei cobrado e posso ser cobrado, assim como eu sei do que eu posso cobrar e esperar dos meus pares na empresa familiar. Isso serve para qualquer negócio. As conclusões, então, para ser bem breve aqui, o que a gente busca num acordo societário? E o que a gente tem que investir como profissionais do direito para auxiliar as empresas? Trazer a governança, boa governança para dentro dos negócios, buscar a geração de união, de harmonia e fortalecer os sócios numa relação saudável entre eles e construtiva. Criar consensos e nas questões que são essenciais, que são os pilares do nosso negócio. E não investir em deliberações majoritárias ou em alinhamentos de grupos. Em algumas empresas familiares, a gente acaba tendo facções de tamanho desentendimento e conflito que existe. Mas quando a gente busca reuniões e consenso, a gente tem que se satisfazer só quando todos estão de acordo, todos entenderam o valor e a pertinência de uma decisão. E assim a gente busca, então, desenvolver e consolidar uma estrutura forte para trazer longevidade para aquela família e também para aquela sociedade empresária. E, com isso, a gente busca preparar um ambiente também mais saudável e construtivo para o ingresso dos herdeiros e sucessores, com regras claras também de quem pode entrar, quando pode entrar, e se não pode entrar, quais são os direitos que ele vai poder reivindicar como credor, como já foi falado antes, daquele que não se torna sócio do negócio. Eu tenho certeza que esses 3 pilares que a gente tem que trabalhar beneficiam qualquer negócio, como eu disse, mas também protegem e fortalecem o patrimônio e a família, que são os 3 círculos que a professora Tassinari colocou lá no início da apresentação dela. E eu acredito que mais do que organizar a empresa, pessoal, esse é um caminho que torna
as famílias também, famílias empresárias, e não só empresas familiares, mas o contrário, famílias que têm visão, que trabalham em conjunto para construir e para crescer dentro da família, como indivíduos e como grupo, mas dentro dos negócios também, com a construção positiva através desses princípios que eu trouxe. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para tratar desse assunto. É um assunto muito caro, é o tema da minha aula na pós de empresarial, como a Pietra falou, e lá, assim como hoje, às vezes a gente avança no tardar da hora e nos tiram da sala de aula lá quase 11 da noite, porque os debates acalorados lá são muito interessantes e os alunos, para minha alegria, ficam após o horário da aula debatendo comigo lá. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos.